E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, me pegou de jeito. É uma lição teológica chamada O Arrependimento e o Reino de Deus. A nossa missão aqui é entender uma conexão que, assim, parece óbvia, mas o texto mostra umas camadas bem profundas. A gente vai tentar desvendar porque, segundo essa fonte, é impossível falar de salvação sem falar de Jesus como rei. É isso aí. E o material não perde tempo, ele vai direto ao ponto. Ele já começa com uma verdade central que é quase um soco no estômago da nossa mentalidade, sabe? São duas frases. A primeira, o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Ok, até aí acho que a gente acompanha bem. Certo. Mas a segunda é a que vira a chave de tudo. Jesus só pode ser o meu Salvador se primeiro for o meu Senhor. Exatamente essa. Essa frase me fez parar e pensar. Porque a gente se acostumou a ver a salvação quase como um produto, né? Um bilhete para o céu que a gente adquire. Isso. Mas a ideia de Senhor, isso implica submissão, lealdade, é algo muito mais custoso. Então, vamos desempacotar isso. Para começar do começo, o que o material quer dizer com reino de Deus? Porque eu já imagino um lugar, portões de ouro, mas acho que não é bem isso, né? Não, definitivamente não. E esse é o primeiro grande insight do material. A gente pensa em reino e já imagina um mapa, um território com fronteiras. Exato. Mas a palavra grega original, basileia, tem uma ideia muito mais dinâmica. Pensa menos num lugar e mais numa ação. Basileia é o ato de reinar, é o domínio, a soberania. Está no reino da Apple. Não é só o campus deles na Califórnia. É a influência, o poder, o ecossistema que ela exerce sobre a tecnologia no mundo todo. É uma força. Perfeito. Analogia perfeita. O reino de Deus é o governo ativo de Deus se manifestando. Não é um lugar para onde a gente vai depois que morre. É uma realidade de governo na qual a gente entra agora, no momento em que a gente se submete à autoridade do rei, que é Cristo. Entendi. O pecado, nessa lógica, foi a nossa declaração de independência desse governo. E a salvação é o processo de Deus restaurar esse governo sobre quem decide voluntariamente voltar. Certo, isso já muda toda a perspectiva. Não é sobre escapar do mundo, mas sobre trazer o governo de Deus para dentro do mundo, começando pela minha própria vida. E é aqui que fica interessante de verdade. O material usa uma expressão forte. Diz que a salvação é uma obra de reconquista. Isso soa quase militar. E, de certa forma, é uma transferência de poder radical, uma troca de governantes. O texto se apoia muito na passagem de Colossenses, capítulo 1, para ilustrar o que ele chama de a grande troca. A imagem é muito poderosa. Antes, a humanidade estava debaixo do que a Bíblia chama de império das trevas. Pensa nisso como um regime totalitário. Um regime onde, no fundo, a gente é o nosso próprio ditador, né? Buscando autonomia a qualquer custo, mas, na verdade, a gente acaba escravo dos nossos desejos. Precisamente. E a cruz de Cristo, segundo o material, é o ponto de virada. É o dia D dessa guerra espiritual. O poder desse império foi legalmente quebrado ali. E a partir dali, através da fé, do arrependimento, acontece o milagre. Somos transportados desse império opressor para o reino do Filho amado. Essa ideia de ser transportado é muito forte. Não é uma melhoria, não é uma reforma na casa antiga. Não. É uma mudança de endereço cósmica. Uma mudança de cidadania. Não é só mudar de time. É tipo rasgar um passaporte e jurar lealdade a um novo país, com novas leis, nova cultura. E isso tem implicações gigantescas para o dia a dia. O material insiste que não existe dupla cidadania espiritual, ou você é cidadão de um reino ou de outro. O arrependimento nesse contexto é o ato oficial de ir na embaixada do reino de Deus, rasgar o passaporte antigo e jurar lealdade ao novo rei, Jesus. Faz todo sentido. E se tem um novo reino, tem que ter um anúncio, uma boa notícia. Aí o material entra no conceito de euangelion, a palavra grega para evangelho. Mas a pergunta que fica é, qual é exatamente essa boa notícia? É só você pode ser perdoado e ir para o céu?
Segundo a fonte, e só uma parte da notícia, mas não é a notícia inteira. A boa notícia, o Evangelium, é o anúncio de que o rei legítimo voltou. O governo de Deus que foi, digamos, usurpado pela rebelião humana está sendo restaurado através de Jesus Cristo. A ordem original está sendo reestabelecida. Aham. É muito maior do que só o meu benefício individual. Exato. É sobre o plano cósmico de Deus se cumprindo. E isso explica por que a mensagem central tanto de João Batista quanto do próprio Jesus era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Eles não estavam anunciando um clube de benefícios, mas a chegada de um novo governo. Não? O material cita várias passagens, o tema é martelado sem parar. Em todas elas. E em todas essas pregações tem uma condição, uma porta de entrada que é inegociável: o arrependimento. O fascinante é mergulhar no que essa palavra, metanoia em grego, realmente significa. A gente tende a pensar em arrependimento como um sentimento, uma tristeza pelo que fez. Sim, só se sentir mal. Pois é, isso faz parte, mas é só a ponta do iceberg. Metanoia é literalmente uma mudança de mente, uma reorientação completa do pensamento. Imagina que você está dirigindo para o norte a vida inteira, convencido de que é o caminho certo, e de repente percebe que seu destino está no sul. Ok. Arrependimento não é só chorar por ter ido para o norte, é dar um cavalo de pau no carro e mudar de direção completamente. A mudança de emoção é consequência da mudança de mente. O material faz uma distinção que eu achei brilhante. Ele pergunta: do que eu me arrependo? E a resposta é: da independência e desobediência a Deus. Ou seja, me arrependo de ter sentado no trono da minha vida e agido como se eu fosse o rei. Exato. E aí vem a segunda pergunta: para que eu me arrependo? A resposta: para me submeter ao reino e fazer a vontade de Deus. É uma troca de tronos. Eu desço do meu trono improvisado e convido o verdadeiro rei para assumir o lugar que sempre foi dele. E essa troca de tronos nos leva direto para o coração do argumento, para aquela frase que o material chama de revolucionária. Jesus só pode ser o meu Salvador se for o meu Senhor. Se o arrependimento é essa troca, então uma coisa não existe sem a outra, né? Exatamente. O texto critica duramente o que ele chama de erro teológico contemporâneo. Ele fala de um evangelho mutilado que é muito popular hoje. Um evangelho que oferece os benefícios do reino, perdão, paz, vida eterna, sem exigir a lealdade ao rei. Ah, sei. A ideia de aceitar Jesus como Salvador, mas deixar parte do Senhor para depois, como um opcional. Isso, como um nível avançado para os supercrentes. É um evangelho de seguro contra incêndio. Você assina o contrato para garantir a apólice, mas não quer que o dono da seguradora se meta na sua vida. Boa, é um evangelho que não exige transformação. Exato. Mas, segundo a fonte, simplesmente não é o evangelho bíblico. A verdade das Escrituras é que a salvação não é independente do senhorio, ela é o resultado do senhorio. Você é salvo porque se submete ao governo de Cristo. É a submissão que te coloca dentro do reino. Certo. A lógica é que não dá para pedir cidadania num país e, ao mesmo tempo, se recusar a obedecer às leis ou a reconhecer o governante. É uma contradição. E para entender a profundidade disso, o material nos convida a analisar a palavra Senhor, Kyrios em grego. Sim, e essa palavra é uma bomba atômica teológica. No Império Romano, Kyrios era um título de poder. Significava dono, mestre absoluto, soberano. César era chamado de Kyrios. Era a palavra que um escravo usava para o seu dono, que tinha poder de vida e morte sobre ele. Isso, já era uma palavra fortíssima. Mas aqui está o pulo do gato. Os primeiros cristãos usavam a Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. E nessa tradução, a palavra é escolhida para substituir o nome sagrado e impronunciável de Deus, YHW, foi Kyrios. Espera aí. Então, quando um judeu do primeiro século ouvia Paulo dizer confesse que Jesus é Kyrios, ele não estava ouvindo só chefe ou mestre. Ele estava ouvindo a palavra que, para ele, era o substituto do nome do próprio Deus de Israel. Exatamente. Era uma declaração de divindade escandalosa. Era afirmar que aquele carpinteiro da Galileia, executado como um criminoso, era o próprio YHW. Era a confissão máxima de soberania. Por isso era tão perigoso. Colocava o cristão em rota de colisão com Roma que dizia
César a Quírios. Uau! Isso dá um peso totalmente novo à confissão de fé. E o material vai além. Ele conecta essa ideia de Quírios a uma mudança de propriedade. Sim, e a lógica é direta. Se antes éramos escravos do pecado, pertencíamos a esse sistema. Cristo, na cruz, pagou o preço do resgate. Aconteceu uma transação legal. O preço foi pago e a propriedade foi transferida. Como diz 1 Coríntios 6. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Então a conclusão do material é inescapável. Ser salvo é mudar de dono. O senhorio de Jesus não é um acessório, um upgrade. É a própria definição da salvação. É a essência do argumento. Aceitar o resgate é aceitar o resgatador como seu novo dono. Não tem como separar as duas coisas. Tentar fazer isso é como querer ser adotado só para ter a herança, mas sem obedecer aos pais. Não funciona. Certo, a teoria é poderosa. Mas e na prática? Se o arrependimento é essa mudança total de reino, como isso se parece no dia a dia? O material aponta 3 resultados bem concretos. Sim, e são ótimos termômetros para a gente avaliar a realidade dessa conversão. O primeiro é que o arrependimento verdadeiro não gera uma simples mudança de religião, mas de reino. E qual a diferença? Alguém pode mudar de religião e continuar sendo o rei da própria vida. A pessoa só adiciona práticas novas, rituais à sua vida autônoma. É como baixar um aplicativo novo no celular. Mas quando você muda de reino, você entrega o celular inteiro para o novo dono. Não se trata de adicionar Jesus à sua vida, mas de Jesus assumir o controle de toda a sua vida. Entendi. A religião é algo que eu controlo, o reino é algo que me controla. O segundo resultado parece ir totalmente na contramão da nossa cultura, né? Totalmente. O segundo resultado é que o arrependimento nos torna servos, o que gera dependência e obediência. Nossa cultura idolatra a autossuficiência. Ser dependente é visto como fraqueza. Mas no reino de Deus a lógica é invertida. A grandeza está em servir. E a obediência não é do medo de quem tenta merecer algo. É a obediência grata de quem já foi aceito. Eu obedeço não para ser salvo, mas porque fui salvo. E o terceiro resultado descrito pelo material como o mais glorioso de todos, o ponto alto disso tudo. Sem dúvida. O terceiro resultado é que o arrependimento genuíno nos torna irmãos de Jesus. O texto cita aquela passagem de Mateus 12, quando a família de Jesus o procura e ele olha para a multidão e diz: "Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe." Que declaração radical! Ele está redefinindo a família. Não é mais pelo sangue, mas pela submissão ao mesmo Pai, ao mesmo Rei. Exatamente. Quando alguém se arrepende e entra no reino, essa pessoa é adotada na família mais íntima do universo. O resultado final não é só um súdito, é um filho. Gera família. Isso me leva a um ponto prático que o material menciona, sobre os aconselhamentos cristãos. Sim, ele diz que isso funciona como um termômetro do arrependimento. Achei isso muito interessante. É um ponto que ancora toda essa teologia na vida real. A ideia é que se eu realmente me submeti ao rei, eu também vou me submeter às estruturas de cuidado que ele estabeleceu no seu reino, que é a igreja. A disposição de ouvir conselho, de prestar contas. Tudo isso demonstra se a minha renúncia à autonomia foi real ou só da boca para fora. Ufa, que jornada! Recapitulando então. Começamos entendendo o reino não como lugar, mas como o governo ativo de Deus. Vimos a salvação como essa transferência de cidadania do império das trevas para o reino do Filho. Entendemos o arrependimento, a metanoia, como a única porta de entrada. E, por fim, vimos que o senhorio de Jesus não é um opcional, mas a própria essência da salvação. Exato. E depois de analisar tudo isso, a fonte nos deixa com uma reflexão, que não é um ponto final, mas um convite a uma autoavaliação contínua. Fica claro que o arrependimento não é um evento único. É mais uma postura, um estilo de vida. Exatamente.
É uma postura diária de submissão ao rei. A análise de hoje nos deixa com uma bifurcação, dois caminhos que se apresentam a nós todos os dias. Um é o caminho da autonomia, da independência, de tentar retomar o controle, que o texto chama de o caminho de volta ao reino antigo. O outro é o caminho da submissão, da dependência, que é o caminho de permanecer no reino de Deus. E o paradoxo, segundo o material, é que é nesse segundo caminho, o da submissão total ao rei, que a gente encontra a verdadeira e mais profunda liberdade.